O café, o ponto doce, era um refúgio de calor em meio à tarde cinzenta e chuvosa. Do lado de fora, o outono descarregava uma melancolia persistente, com gotas pesadas escorrendo pela vidraça e embaçando a visão da rua arborizada. Lá dentro, no entanto, o ambiente era um abraço. Luzes amareladas e baixas criavam um brilho acolhedor sobre as mesas de madeira. O aroma de café recém-moído e bolo de fubá pairava no ar, e o som de conversas tranquilas e risadas abafadas compunha a trilha sonora do lugar. Era um cenário feito para encontros, para conexões, um contraste doloroso com a solidão que Marcela sentia, sentada sozinha em uma mesa para dois, observando a cadeira vazia à sua frente como se fosse a materialização de todas as suas decepções amorosas passadas. Aquele lugar, tão cheio de vida, apenas ressaltava o vazio que ela se esforçava tanto para ignorar. Marcela olhou para o relógio de pulso pela 10ª vez. 30 minutos, meia hora de sua vida desperdiçada em nome de uma promessa vazia, feita a uma amiga que insistia que ela precisava se abrir novamente. Vestida com uma elegância discreta, um blazer bem cortado sobre uma blusa de seda, ela mantinha uma postura impecável, uma fachada de controle que mal escondia a tempestade de frustração dentro de si. Cada minuto de espera era mais uma prova, mais um tijolo no muro que ela construiu ao redor do próprio coração. Eu sabia, pensou, com uma amargura que lhe era familiar. É perda de tempo. Ela ajeitou a bolsa no colo, um gesto definitivo, preparando-se para se levantar e ir embora. A decisão estava tomada. Nunca mais se permitiria ser colocada naquela posição de expectativa tola, de esperança ingênua. A vida já lhe ensinara essa lição. Foi então que um borrão de amarelo vibrante chamou sua atenção. 2 menininhas, vestidas com casacos de chuva idênticos, pareciam 2 gotas de sol no ambiente sóbrio do café. Elas caminhavam de mãos dadas, com uma seriedade infantil, os grandes olhos castanhos varrendo o local, com uma curiosidade que parecia grande demais para seus rostos pequenos. Marcela as observou, a rigidez em seus ombros relaxando um pouco diante daquela cena. Por um momento, esqueceu o encontro fracassado e a irritação. As gêmeas pararam perto de uma pilastra. O Jimpu Mombo, que acessais, cochicharam algo entre si. E então, para sua surpresa, a mais ousada das duas começou a andar em sua direção, com a outra seguindo um passo atrás, como uma sombra hesitante. A determinação no rosto da pequena era tão intensa que Marcela se viu incapaz de desviar o olhar, completamente paralisada pela aproximação inesperada. A menina parou ao lado de sua mesa, ergueu o queixo e, com uma voz clara e inocente que cortou o murmúrio do café, fez a pergunta que desmoronou toda a fortaleza de Marcela. Moça, você está esperando nosso pai? Ele disse que ia encontrar uma moça bonita aqui. As palavras flutuaram no ar, simples, diretas e devastadoramente puras. Não havia malícia, apenas a lógica infantil de quem conecta os pontos. A raiva, a frustração, a amarga certeza de Marcela, tudo se dissolveu instantaneamente, substituído por um choque que a deixou sem fôlego. O sorriso polido que ela usava como escudo desapareceu, dando lugar a uma expressão de genuína confusão. Seus olhos, antes cansados e céticos, agora refletiam a imagem daquelas 2 crianças, e pela primeira vez em anos, ela se sentiu completamente desarmada. No exato instante em que o cérebro de Marcela tentava processar a pergunta, a porta do café se abriu com um baque surdo, deixando entrar uma rajada de vento frio e um homem encharcado. Ele era alto, com os cabelos escuros grudados na testa e uma expressão de pânico genuíno no rosto. Seus olhos varreram o lugar e pousaram primeiro nas meninas, com um alívio avassalador, e depois em Marcela, com uma vergonha que parecia quase cômica.
Lucas, o homem do encontro fracassado, finalmente chegara. Ele se aproximou da mesa, desajeitado, gesticulando enquanto pedia desculpas por um pneu furado, pela chuva, pelo universo. A irritação que Marcela sentia há minutos se esvaiu completamente, substituída por uma curiosidade tranquila. Ela não via um pretendente irresponsável, mas um pai viúvo, sobrecarregado e desesperado, cujo maior temor não era desapontá-la, mas sim ter perdido suas filhas de vista por um segundo. A raiva de Marcela, uma muralha construída com a argamassa de decepções passadas, simplesmente não encontrou lugar naquela cena. Ela observou Lucas se agachar para falar com as filhas, a voz mudando de um pedido de desculpas apressado para um tom suave e preocupado. Ele ajeitou o capuz de Lia, limpou uma mancha imaginária no rosto de Sofia, e em seus gestos havia um universo de amor e exaustão. Marcela viu a dinâmica de uma família quebrada, mas que ainda pulsava com uma força imensa. A conexão que sentiu naquele momento não foi romântica, não foi com o homem que a deixou esperando, mas sim com a cena completa. Um pai dedicado e duas meninas que carregavam o peso de uma ausência em seus olhares curiosos. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentiu o centro de uma injustiça, mas uma espectadora de algo profundamente real e humano. Ele se levantou, o rosto corado, e repetiu o pedido de desculpas, desta vez olhando diretamente nos olhos dela. A voz de Marcela saiu calma, muito mais do que ela esperava. Ela disse que estava tudo bem, que imprevistos aconteciam. E então, movida por um impulso que sua mente lógica não conseguiu conter, ela ouviu a si mesma sugerindo que poderiam remarcar. A decisão não foi por ele, nem pela esperança de um romance. Foi pelas duas figuras pequenas de casaco amarelo, que agora a olhavam com uma expectativa silenciosa. Foi pela sensação de calor que a inocência delas lhe trouxe em uma tarde fria e cinzenta. Histórias como essa nos lembram que a vida pode nos surpreender quando menos esperamos. Se você acredita no poder desses recomeços, inscreva-se para não perder nenhum relato e nos ajudar a continuar. Essa abertura, essa vulnerabilidade, era precisamente o que Marcela passara anos evitando. Sua última experiência com o amor havia terminado de forma brutal e humilhante. Ela se lembrava vividamente do dia em que descobriu a traição, não por uma mensagem suspeita, mas ao ver o carro do seu então noivo estacionado em frente à casa de sua melhor amiga em uma tarde de terça-feira. A dor não foi apenas a do engano, mas a da exposição pública, dos sussurros nos círculos sociais que frequentavam, do sentimento de ter sido ingênua. Ela se recordava do frio no estômago, da forma como seu mundo perfeitamente organizado se desfez em cacos. Aquele dia, ela prometeu a si mesma que nunca mais entregaria seu coração de forma tão completa, que nunca mais permitiria que a felicidade de sua vida dependesse da lealdade de outra pessoa. Desde então, ela canalizou toda a sua energia e paixão em sua clínica veterinária. O trabalho se tornou seu refúgio e sua identidade. Lá, ela era a Drut, Marcela, competente, respeitada, no controle. O amor que ela tinha para dar era direcionado a seres que nunca a trairiam. Cães resgatados com olhos assustados, gatos que precisavam de um toque gentil, animais cujas feridas eram físicas e, portanto, curáveis. Sua clínica era um santuário de ordem e propósito, um contraste gritante com a imprevisibilidade caótica das relações humanas. Ela construiu uma vida de sucesso, cercada por uma independência que a protegia. Contudo, nas noites silenciosas, o eco da solidão em seu apartamento impecavelmente decorado era um lembrete constante do que ela havia sacrificado em nome da segurança emocional. Um preço que ela pagava sem admitir,
O primeiro encontro remarcado não foi um jantar à luz de velas, mas um passeio no zoológico em uma manhã de sábado ensolarada. As meninas correram na frente, um turbilhão de energia amarela, enquanto Marcela e Lucas caminhavam atrás, mantendo uma distância educada. A conversa fluía de forma surpreendentemente fácil, não sobre expectativas românticas, mas sobre rotinas, trabalho e as pequenas alegrias e desafios de criar duas crianças. Marcela se viu encantada, não por Lucas, mas pela forma como ele interagia com as filhas. Ele respondia a cada pergunta curiosa com paciência, transformando o passeio em uma aula de biologia improvisada. Marcela, por sua vez, encontrou seu próprio jeito de se conectar, explicando por que os macacos se coçavam ou por que os flamingos eram cor-de-rosa, usando seu conhecimento veterinário de uma forma leve e divertida que fascinava as meninas. Lia era a questionadora, a que puxava Marcela pela mão para mostrar um animal novo, enquanto Sofia era a observadora silenciosa, que andava ao seu lado e ocasionalmente lhe oferecia um punhado de pipoca. Foi Sofia quem, em um momento de tranquilidade em frente ao recinto dos pinguins, perguntou com uma voz baixinha: "Você acha que a mamãe ia gostar dos pinguins?" A pergunta não veio carregada de tristeza, mas de uma curiosidade genuína, uma tentativa de conectar seu passado com seu presente. Marcela sentiu um nó na garganta. Ela olhou para Lucas, que apenas deu um sorriso melancólico. Ali, ela entendeu que a memória da falecida esposa não era um fantasma a ser combatido, mas uma presença serena, uma parte fundamental da história daquela família que ela estava começando a conhecer. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, o medo voltou com força total. A imagem das mãos pequenas das meninas segurando as suas, o som de suas risadas, a vulnerabilidade no olhar de Lucas, tudo aquilo era perigoso. Sentir aquele calor, aquela sensação de pertencimento, era como caminhar em um campo minado. Ela se lembrou da dor lancinante da traição e seu corpo reagiu. Os ombros se enrijeceram, a respiração ficou curta. A autossabotagem era um instinto de sobrevivência que ela aprimorou por anos. Uma parte dela gritava para cancelar o próximo encontro, para se afastar antes que fosse tarde demais, antes que se apegasse de verdade. É nesse ponto que a gente se pergunta se vale a pena arriscar tudo de novo. Se você também já sentiu esse medo, mas torce pela coragem, sua inscrição nos ajuda a continuar contando histórias sobre quem ousa tentar. O conflito externo não demorou a aparecer, na figura de Dona Elvira, a avó materna das meninas. Ela era uma mulher de cabelos brancos e olhar afiado, cujo amor pelas netas se manifestava em uma superproteção feroz. Durante um almoço de domingo, ela observou cada gesto de Marcela, cada palavra, com uma desconfiança velada. Suas perguntas eram educadas, mas diretas, investigando a carreira de Marcela, sua vida, suas intenções. Não havia maldade em suas ações, apenas o medo profundo de que suas netas, que já haviam perdido a mãe, pudessem sofrer outra perda se aquele novo relacionamento não desse certo. Marcela se sentiu como se estivesse em uma entrevista para o papel mais importante de sua vida e percebeu que conquistar a confiança daquela matriarca seria um de seus maiores desafios. Lucas estava ciente da complexidade da situação. Em uma conversa sincera, enquanto as meninas dormiam, ele abriu seu coração. Ele falou sobre sua falecida esposa, não como uma santa inalcançável, mas como a mulher que ele amou e com quem construiu uma vida. Ele falou sobre a culpa que sentia por querer ser feliz de novo e sobre o medo de estar fazendo a coisa errada por suas filhas. "Eu não estou procurando uma substituta para ela", disse ele, a voz embargada. "Isso seria impossível e injusto. Eu estou procurando alguém para começar um novo capítulo. Alguém que possa nos ajudar a transbordar, não a preencher um vazio."
As palavras dele foram um bálsamo para as inseguranças de Marcela. Me peitus teitus sumo, mostrando que ele não a via como uma peça de reposição, mas como uma adição, um novo começo para todos eles. A verdadeira virada aconteceu de forma inesperada. Em uma tarde chuvosa, Lia encontrou um filhote de passarinho que havia caído do ninho. O desespero tomou conta da casa. Lucas não sabia o que fazer e as meninas estavam aos prantos. Foi quando Marcela, ao chegar para buscá-los para um cinema, assumiu o controle. Sua postura mudou instantaneamente. A mulher hesitante deu lugar à veterinária competente. Com uma calma impressionante, ela examinou a pequena criatura, improvisou um ninho aquecido em uma caixa de sapatos e explicou com paciência cada passo do que precisavam fazer para mantê-lo vivo. As meninas, antes chorosas, agora a observavam com admiração e reverência. Naquele momento, elas não viram a namorada do papai, mas uma heroína, uma curadora. Lucas a observava de longe, e em seu olhar havia algo novo, um profundo respeito pela força que ela possuía. Naquela noite, depois que o passarinho foi devidamente acomodado e alimentado, Marcela ficou para colocar as meninas na cama. Ela terminou de ler uma história para Sofia, que já estava quase dormindo. Quando se inclinou para lhe dar um beijo de boa noite, a menina segurou sua mão com força, os olhos ainda fechados, e sussurrou: "Fica aqui com a gente." Não foi um pedido dramático, mas um apelo sonolento e sincero, um desejo puro por sua presença. Marcela sentou-se na beirada da cama, segurando aquela mãozinha quente, e sentiu a última de suas defesas ruir. O medo ainda estava lá, uma sombra no canto da sala, mas pela primeira vez, a promessa de amor e pertencimento parecia muito maior e mais poderosa. A fortaleza que ela levou anos para construir estava, finalmente, vindo abaixo, tijolo por tijolo. Meses depois, o destino os levou de volta ao O Ponto Doce. O outono havia retornado, mas a chuva do lado de fora parecia agora uma trilha sonora suave, não uma manifestação de melancolia. Desta vez, o lugar não era um símbolo de solidão, mas um santuário de memórias preciosas. Lucas havia reservado a mesma mesa e Marcela notou pequenas velas discretas e um raminho de lavanda ao lado do açucareiro, detalhes que falavam de intenção e cuidado. Ela sentou-se, não com a armadura da mulher frustrada, mas com a serenidade de quem se permitia sentir. Lucas a observava do outro lado da mesa, um nervosismo carinhoso em seus olhos. E Marcela entendeu que aquele não era um simples jantar para celebrar o aniversário do dia em que quase não se conheceram. Era algo muito maior. Ele tomou as mãos dela sobre a mesa, as palmas quentes envolvendo as suas. "Marcela, eu te trouxe aqui porque tudo começou neste lugar. O meu caos e a sua calma." Ele começou, a voz um pouco trêmula. "Eu passei muito tempo com medo de seguir em frente, achando que seria uma traição à memória da minha esposa. E eu sei que você passou muito tempo com medo de confiar de novo, achando que o amor era uma armadilha." Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Mas a memória dela sempre será uma parte de nós, uma luz que nos guia. E você não chegou para preencher um vazio, Marcela. Isso seria impossível. Você chegou para nos fazer transbordar." Cada palavra era um bálsamo, desfazendo os nós de medo que ainda restavam no coração dela. Foi nesse instante que a sineta da porta tocou suavemente. Lia e Sofia entraram, caminhando com a mesma seriedade solene do primeiro dia. Mas agora seus rostos brilhavam com a excitação de quem guarda um segredo maravilhoso. Elas pararam ao lado da mesa, e cada uma ergueu um cartaz feito com cartolina colorida e letras desenhadas com um capricho infantil. O de Lia, em letras azuis e tortas, dizia: "Quer casar com o papai?" O coração de Marcela deu um salto, uma mistura de riso e lágrimas começando a embaçar sua visão.
Mas foi o cartaz de Sofia, em letras cor-de-rosa e decorado com estrelas prateadas, que a desmontou por completo. Ele perguntava, de forma simples e devastadora: "E com a gente?" A pergunta pairou no ar, mais poderosa que qualquer juramento de amor. Não era sobre um homem pedindo uma mulher em casamento. Era sobre duas crianças convidando-a para ser sua mãe. Todo o medo da traição, toda a dor da humilhação passada, tudo se tornou insignificante diante daquela oferta pura e total de pertencimento. Sem hesitar, Marcela se ajoelhou no chão de madeira do café, ignorando os olhares curiosos ao redor, para que pudesse ficar na altura dos olhos delas. As lágrimas que agora corriam livremente por seu rosto não eram de dor, mas de uma gratidão tão avassaladora que parecia grande demais para seu peito. Ela olhou para Lia, depois para Sofia, e viu seu futuro refletido naqueles dois pares de olhos castanhos e esperançosos. Com a voz embargada, mas firme, ela sussurrou a única resposta possível: sim. A palavra era pequena, mas continha um universo de promessas. Um sim para o papai e um sim gigante para vocês duas. Ela estendeu os braços e as meninas se jogaram nela, em um abraço apertado que selou o acordo. Lucas se ajoelhou também, envolvendo os três em seus braços, formando um círculo de amor ali mesmo, no meio do café. O murmúrio das conversas ao redor pareceu desaparecer, substituído pelo som de seus corações, batendo em uníssono. Não era mais um casal e duas crianças. Era um núcleo, uma constelação se formando. A fortaleza de Marcela não apenas caíra, ela havia sido reconstruída, tijolo por tijolo, na forma de um lar. O casamento não aconteceu em uma igreja suntuosa, com centenas de convidados e formalidades vazias, mas no jardim da casa que agora era de todos eles. Em um dia de primavera, sob um céu azul pontilhado por nuvens brancas, Marcela e Lucas trocaram seus votos. As verdadeiras celebrantes, no entanto, eram Lia e Sofia, vestidas com vestidos brancos simples e coroas de flores silvestres. Elas não eram apenas damas de honra, eram o pilar daquela união. Nos votos, Marcela não prometeu amor eterno apenas a Lucas, mas prometeu a cada uma das meninas um porto seguro, um colo para os dias difíceis e um incentivo para os sonhos mais ousados. E elas, em troca, com a seriedade de quem entende a profundidade do momento, prometeram encher a vida dela com desenhos coloridos, segredos cochichados e o tipo de amor que não se explica, apenas se sente. A vida se acomodou em uma nova e deliciosa rotina, uma sinfonia de pequenas alegrias e caos controlado. A casa, antes silenciosa e organizada, agora ecoava com risadas, corridas no corredor e os latidos de um filhote de vira-lata que Marcela trouxera da clínica. Ela ensinou as meninas a terem paciência com o animal assustado, a entenderem a linguagem do medo e a celebrarem cada pequena conquista de confiança, uma lição que ela mesma aprendera tão bem. Lucas, por sua vez, passava as noites debruçado sobre plantas arquitetônicas, não de prédios impessoais, mas de uma nova ala para a casa, um espaço que abrigaria a clínica de Marcela, um sonho que uniria o trabalho e a família, permitindo que ela curasse seus pacientes com suas filhas, observando e aprendendo sobre compaixão ao seu lado. Havia tardes em que Marcela parava por um instante, talvez na porta da cozinha, e apenas observava. Via Lucas no quintal, ensinando as meninas a plantar girassóis, as três figuras sujas de terra rindo sob o sol. Naquele quadro vivo, ela via a resposta para todas as suas antigas perguntas. A fortaleza que construíra ao redor de si mesma não havia sido demolida para dar lugar à vulnerabilidade. Ela havia sido transformada, tijolo por tijolo, nas paredes de um lar. O amor, ela finalmente entendeu, não era a ausência de risco,
mas a coragem de construir algo bonito mesmo sabendo que um dia poderia chover. É por momentos como este que vale a pena acreditar. Se essa história tocou seu coração, sua inscrição nos dá a força para continuar compartilhando jornadas de cura e recomeço. Anos mais tarde, o café, o Ponto Doce, continuava o mesmo, um refúgio de calor e aroma de bolo. A família sentava-se na mesma mesa perto da janela, mas agora o espaço parecia maior, preenchido por mais vida. Lia e Sofia, já pré-adolescentes, discutiam sobre qual filme assistiriam à noite, enquanto Lucas tentava, sem sucesso, mediar a conversa. Marcela observava a cena, um sorriso sereno e genuíno iluminando seu rosto, um sorriso que nada lembrava a máscara polida que usara naquele mesmo lugar, anos atrás. A mulher que esperava por um encontro fracassado havia desaparecido, e em seu lugar estava uma mãe, uma esposa, uma mulher completa, cuja felicidade não dependia mais da ausência da dor, mas da presença abundante e maravilhosa do amor.